Queridos, eu quero compartilhar com vocês, diga comigo, pontes para o meu destino. Vocês estão comigo aqui, Vida Plena? Estão juntos? Vocês estão aqui mesmo? Muito bem. Atos capítulo 13, versículo 16 até o 23. Atos capítulo 13, versículo 16 ao 23. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios, tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Quantos anos? Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, Deus levantou Davi como rei, sobre quem o próprio Deus testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. O assunto dessa manhã é pontes para o nosso destino. Irmãos, toda pessoa nessa sala tem um destino. Toda pessoa dessa sala também precisa entender que nunca entrará no seu destino até encontrar a ponte que o leva até ele. Existem caminhos e movimentos que nos levam até o nosso destino. O destino que Deus planejou para nós, o destino que você sonha para você, porque Deus também coloca em nós uma semente. Então o homem também faz planos, ele também projeta coisas para o seu futuro, ele também constrói, ele também trabalha, ele também projeta e sonha coisas para a sua vida, para a sua família. Mas o fato é que ele nunca encontrará isso até encontrar essa ponte, esse movimento, esse caminho. E quando você começa a falar sobre pontes, nós precisamos entender que elas muitas vezes vêm até nós de maneiras muito estranhas. Às vezes o que nos leva ao nosso destino são pontes inesperadas, de maneiras que parecem ser equivocadas e até mesmo de maneiras muito estranhas. E nós vamos dar uma olhada nessa palavra que acabamos de ler, onde Lucas, escrevendo no livro de Atos, ele está resumindo o que Paulo disse, anos de história. Mas eu queria só pegar o verso 20, onde tudo levou cerca de 450 anos. Povo sendo destacado no Egito, no meio da terra da escravidão. Deus os tira de lá, Deus os conduz a um deserto pavoroso, conforme diz a palavra de Deus. Eles enfrentam um deserto duro por 40 anos. Naquele deserto muitos se rebelaram, muitos não compreendendo o seu destino, o seu propósito, meteram os pés pelas mãos, acabaram se perdendo no meio do caminho e morreram no meio do caminho. Uma nova geração entra na terra prometida, e ao entrar na terra prometida, eles conquistam. Nós vemos Josué dando 7 voltas para conquistar a cidade de Jericó. Nós vemos eles tomando posse da terra. A palavra diz que eles receberam do Senhor, e Deus destituiu 7 povos, para dar àquele povo aquela terra. 450 anos. Nós vemos Deus então levantando juízes
Muito diferente do que nós vemos hoje, o que os juízes fazem na nossa era moderna. Os juízes da Bíblia, eles eram libertadores. Eles agiram como libertadores. Sansão, Jefté, Gideão, Débora, Samuel, que foi um juiz, um profeta e um sacerdote. Quando chega a vez de Samuel, que foi um homem mais respeitado da sua época, Samuel então, fazendo o seu ofício, você lembra, já preguei sobre Samuel aqui, quantas vezes falando sobre ele, sobre sua mãe, sobre quantas vezes Penina amargou a vida de Ana, sua mãe. Então a palavra de Deus está dentro de você. Mas nós olhamos para Samuel e nós vemos Samuel, o menino que foi deixado no templo e cresceu aos pés de um sacerdote que era um péssimo pai, que não educou seus filhos, o nome dele chamado Eli. Samuel, que cresceu debaixo desse homem, se torna um homem temente a Deus, porque ouve a Deus. Isso demonstra que não importa a nossa história e debaixo de quem nós estamos sendo criados, nós fazemos nossas escolhas. Nós determinamos o nosso destino e nós escolhemos o nosso futuro. Nós podemos olhar para a nossa história e dizer que nós somos abandonados, rejeitados, nós somos deixados de lado. Nós podemos dizer que a influência espiritual que recebemos, ela foi um pouco duvidosa, mas de fato nós escolhemos o destino para qual nós iremos. Nós podemos ter uma história de pais bêbados, de abuso na nossa infância. Nós podemos ter passado por uma estação de estar debaixo de uma liderança carnal, demoníaca, mas de fato nós escolhemos se nós nos levantamos e cumprimos o nosso destino. É uma escolha nossa. E Samuel então, buscando a Deus, o povo começa a dizer: queremos um rei, queremos um rei. E Deus dá um rei ao povo, um rei segundo o padrão do povo. Saul, da tribo de Benjamim, um homem de altura imponente, de beleza estonteante, um homem no começo muito medroso, depois se tornou tão corajoso ao ponto de rejeitar a vontade de Deus. Um covarde que se tornou um homem tão obstinado que parou de ouvir a Deus. Isso pode acontecer com muitas pessoas. Deus levanta, Deus destaca, Deus escolhe. Pessoas que não eram nada, pessoas que não tinham coragem para grandes coisas, recebem um favor do Senhor em alguma estação da sua vida, elas se tornam obstinadas. Eu conheço muitas pessoas que começaram tão bem e estão terminando tão mal, a exemplo de tantos movimentos nesses últimos dias de homens que estão caindo na fé, que esconderam pecados e que estão caindo na fé. Precisam de nossas orações e não de nossa crítica. O que acontece é que quando Saul se rebela contra Deus, isso causa em Samuel uma grande dor. Ao ponto de quando Samuel estava se lamentando e pensando até em desistir, dizendo: Senhor, por que o Senhor rejeita Saul? Eu fui usado para ungir Saul, para destacá-lo diante das nações. Então Deus olha para Samuel e diz a Samuel: Samuel, por que você chora por quem eu já rejeitei? Por que você está gastando tempo e energia com quem já não quer mais nada comigo? E algumas vezes isso também é uma lição para nós. Algumas vezes nós precisamos deixar de lado, nós vamos deixar para trás pessoas que se obstinaram a Deus. O fato é que enquanto Samuel chorava por Saul, Deus estava encontrando uma solução segundo o seu coração. Deus estava preparando uma ponte. Deus estava preparando um movimento, um caminho. Enquanto Samuel se lamentava, Deus estava construindo um destino para a nação de Israel. Alguém que traria alegria profunda para o coração de Samuel.
E Deus estava construindo uma ponte da forma mais inesperada, preparando um menino no pasto, preparando um garotinho, cuidando de ovelhas com o pé no estrume. Deus estava preparando solução, enquanto lágrimas, dor, decepção, frustração estava naquele homem. Irmãos, isso fala muito para nós. Nosso destino muitas vezes, ele está nos momentos em que a gente está se lamentando por algo, quando Deus está construindo uma solução que nós não estamos nem tendo ideia de que aquilo chegará em nosso caminho. E talvez hoje mesmo você esteja se lamentando por coisas que você perdeu, que você não está tendo, por alguma situação, e você não tem ideia que Deus está trabalhando por trás disso, por algo que vai surpreender a sua vida. Talvez você precise entender que o fato de você estar chateado agora, com o que você vê agora, é preciso se levantar e ver que Deus está encontrando uma solução para isso. Mas o que eu vejo nesse texto que acabamos de ler, e talvez é o que nós queremos estudar um pouquinho nas próximas semanas. Deus coloca alguns critérios na escolha de Davi, porque esses critérios são pontes para o nosso destino. Primeira coisa que nós lemos nesse texto é: eu encontrei Davi. A linguagem chega a ser até um pouco romântica. Eu encontrei Davi. Alguns de vocês, quando falam a respeito de quem você ama e que você casou, dizem assim: eu encontrei a minha esposa, eu encontrei o romance, eu encontrei a vida. A linguagem é romântica, mas também tem um significado dizendo que Davi estava perdido, porque quando Deus encontra Davi, Davi também estava perdido, como nós estávamos perdidos quando Deus nos encontrou. Não é que Davi tenha encontrado Deus, irmãos, Deus encontrou Davi. E Deus nos encontra na jornada da nossa vida. Mas o que é interessante é que o texto diz: eu encontrei Davi, o filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que eu quero que ele faça. Isso é um testemunho a respeito de alguém. Será que sobre a nossa vida Deus pode dizer: eu te encontrei, você é segundo o meu coração, ou seja, você me busca? Mas será que Ele pode dizer que nós fazemos tudo o que Ele pede que façamos? Será que Deus pode falar isso a meu respeito? Será que Deus pode falar isso a teu respeito? Alguém que esteja disposto a fazer tudo que Deus quer que ele faça. Mas o que é interessante é que o texto continua dizendo: dos descendentes de Davi veio Jesus. Irmãos, olha o plano de Deus. 450 anos. Deus tira o povo da escravidão, leva por um pavoroso deserto, conduz eles a Juízes. O povo pede um rei, Deus entrega Saul para eles, Saul rejeita, Deus escolhe Davi, que está lá no pasto. E de Davi, aquele menino, aquela ponte, aquele movimento, aquele caminho, de Davi, Deus prepara o Messias. Por isso Jesus é chamado filho de Davi. Porque quando você lê a genealogia em Mateus, Lucas, você vê todo o trajeto de Deus através de Davi e dos seus antepassados. Uma ponte inesperada para um futuro maravilhoso. Surpresas, esperança, redenção. Nós nunca podemos imaginar, quando algo está começando conosco, aonde Deus vai chegar. Nós nunca podemos imaginar o movimento de um destino que, ainda que passe por você, não para em você.
Tudo que Deus fez para mover Davi para o destino e para a ponte dele, era para chegar até um ponto maior: Jesus. Não se engane, algumas mudanças acontecendo na sua vida que não tem nada a ver com você. Irmãos, Deus vai mover coisas em nossa história que não tem nada a ver conosco, porque é algo que vai acontecer anos depois para a nossa geração. Deus nos move de cidade, Deus nos move de igreja, Deus nos move de profissão, Deus nos move de família, Deus nos move em todos os aspectos, porque Ele está pensando em algo muito maior do que nós. Quando Deus faz algo, é muito além de mim e de você. Quando Deus começou essa igreja, Ele não estava pensando no grupo pequeno que começamos, numa igreja pequenininha, que se tornou depois uma igreja de madeira, e depois esse lugar. Não estava pensando apenas naquele grupo, Ele estava pensando muito maior do que isso. Quando Deus te leva para um lugar, quando Deus te faz chegar em um ponto, é muito mais do que apenas aquilo que Ele está fazendo na hora. Ele está preparando um palco para uma geração que vai acontecer muitos anos depois de nós. E é por isso que nós não entendemos o quão importante nós somos no destino de Deus. Até as dores, as marcas, tudo isso faz parte do destino de Deus. É uma história. É uma história que são pontes para o nosso destino. E é por isso que nem sempre é importante você ter a promoção que você ansiou ter, a porta que se fechou. E é por isso que nem sempre é importante que você esteja na posição que você tanto sonhou ter, porque às vezes aquele lugar não será um lugar que vai promover você para o destino que te deixará um legado. Às vezes Deus está mudando você e nem é sobre você. É sobre esse menino e essa menina. É sobre o que está por vir, é sobre a história que você vai contar e a história que talvez contarão sobre você. Irmãos, eu louvo a Deus porque Ele nos muda por um motivo. E Ele está te mudando por um motivo. E Ele arma um palco para nós. E Ele está mudando a trajetória por um motivo. Às vezes Deus não liberou um empréstimo por um motivo. Às vezes Deus liberou o empréstimo por um motivo. Às vezes Deus não te colocou naquele lugar por um motivo. Mas o fato é que Deus está fazendo coisas pensando na tua linhagem, pensando nos seus netos, nos seus bisnetos. Ele está preparando você para um propósito maior do que você. Irmãos, eu tenho percebido que Deus tem um tempo certo para nos abençoar. Ele tem um tempo certo para abrir a porta. E o que eu sei é que nenhum diabo, nenhum feiticeiro, o que eu sei é que nenhum revés na nossa vida, o que eu sei, meus irmãos, é que nada pode nos impedir de ir para o nosso destino em Deus, a não ser nós mesmos. Nada pode nos impedir. Eu fui 2 anos atrás ou 3 anos atrás para Israel. Em março de 2025 nós iremos de volta, se tudo estiver mais calmo, e você é nosso convidado para ir, se você quiser. Mas quando eu cheguei lá no Muro das Lamentações, apenas uma parte pequena do que sobrou do grande templo, os rabinos que ficam naquele pequeno pedaço de muro sólido,
eles chegam diante daquele muro e eles ficam se balançando assim. Não sei quantos de vocês já viram isso na televisão, na internet. Eles ficam se balançando na frente do muro e eles estão orando, e eles oram em movimento. E eu perguntei por que eles oram desse jeito. Eles oram porque eles acreditam que o Deus a quem eles oram é um Deus que se move por eles. Então eles estão fazendo aquilo dizendo: Deus é um Deus de movimento. E nós sabemos que Deus é um Deus que se move em Israel. Deus é um Deus que não deixa Israel como essa parede sólida. Deus é um Deus que em Israel, Ele faz movimentos que nós não sabemos como Ele faz, e é por isso que diante dEle nos movemos. Por quê? Porque nosso sangue balança, nós temos um movimento interno, e diante dEle nós estamos dizendo: Senhor, nós nos movimentamos crendo que o Senhor se movimenta. Deus é um Deus de movimento. Mesmo diante de paredes sólidas, Deus é um Deus de movimento. Irmãos, e nós precisamos entender isso. Mas não entendemos quando nós agimos no nosso destino com manipulação. Quando nós olhamos para o nosso destino com manipulação, e aqui há muitas pessoas, e eu confesso que algumas vezes manipulei o meu destino, achando que eu sabia o que era melhor para mim. Quando nós deixamos a manipulação, nós entramos no movimento de Deus. Quando nós deixamos o controle, nós entramos no movimento de Deus. A manipulação é quando as pessoas que estão tentando impor sua vontade a outras pessoas começam a querer controlar a vida, ação, posicionamento, e elas nem sabem que isso é manipulação. Mas elas começam a impor sua vontade na vida de quem está mais perto. Mas irmãos, nós vamos entender também, isso é tão sério, porque manipulação é como um pecado de bruxaria. Porque os bruxos que fazem feitiços para que as pessoas possam ser manipuladas segundo a sua vontade. Uma pessoa que acha que pode administrar a vida de todo mundo, uma pessoa que acha que sabe tudo o que é melhor para quem está perto dele, uma pessoa que acha que negócios, pessoas, sentimentos, na verdade essa pessoa não sabe que ela está agindo no pecado de feitiçaria, de bruxaria. E sabe o que eu acho incrível? Como nós queremos controlar a vida dos outros se nós não temos capacidade de controlar a nossa própria vida. Se nós formos sinceros, nós não temos condições de controlar a nossa própria vida. Nós não sabemos nem o que deveríamos fazer, porque quando vamos fazer algumas coisas, não temos direção clara daquilo, se não for Deus nos guiando. Como a gente vai guiar nossa própria vida? Irmãos, eu quero quebrar esse espírito de manipulação nessa manhã em nome de Jesus. Porque esse espírito de manipulação, ele não é explícito, mas nós queremos abrir portas que não deveríamos abrir, nós queremos posição que não deveríamos ter, ou que não está na hora de termos, nós queremos status no momento que não deveríamos ter. E nós manipulamos, nós criamos situações para isso. E é por isso que esse espírito de manipulação, ele na verdade, ele controla aqui, ali, e ele impede o movimento de Deus. Foi como o povo no deserto que começou a manipular e morreram no deserto. Foi como Saul que foi escolhido e começou a manipular e se tornou um coração obstinado. E sabe, irmãos, há paz no movimento de Deus. Há paz nas escolhas do movimento de Deus.
A paz na porta que Deus abre, a paz quando Deus estabelece algo novo, a paz. Você pode tocar no seu vizinho se você tem coragem e diga para ele: entre no movimento de Deus. Entre no movimento de Deus. Queridos, tudo que eu quero falar com vocês hoje gira em torno do movimento de Deus. Sabe o que é interessante na história de Davi? E eu gostaria tanto de tentar terminá-la hoje para vocês. Davi, ele ainda seria um pastor naquele pasto se não fosse o movimento de Deus. Eu quero dizer que você ainda seria aquela pessoa do seu passado se não fosse o movimento de Deus. Eu ainda seria aquele menino, aquele homem. Eu não sei o que seria do meu futuro se não fosse o movimento de Deus. E o que fica entre você e o seu destino é o movimento de Deus, essa ponte que te leva ao movimento de Deus. O que levou Davi àquele lugar não foi a ambição. O que levou Davi até o lugar que Deus tinha para ele, não foi que Davi olhava para suas ovelhas e dizia assim: eu não quero esse negócio aqui. O que fez com que Davi se tornasse rei foi reconhecer quem ele era no lugar em que ele estava, no momento em que ele estava. Irmãos, e nós precisamos reconhecer que o lugar que nós estamos, ele precisa ser apreciado, ele precisa ser celebrado, porque Deus move a gente daquele lugar sem a gente precisar manipular qualquer coisa, sem a gente precisar criar situações para aquilo. Ele não podia imaginar o que ele seria estando naquele lugar. O que tirou Davi dali não foi a autopromoção. O que tirou Davi dali não foi o auto reconhecimento. O que tirou Davi dali foi o movimento de Deus. Um movimento para o destino dele, um movimento sobrenatural, um movimento que deixa até a gente chocado. Irmãos, eu posso ser sincero com você, eu muitas vezes fico chocado em eu estar aonde eu estou, até em estar nessa cidade. Mas o movimento de Deus fez rotas para mim. E se não fosse o movimento de Deus, eu não estaria aqui. Porque quando eu saí do Boticário, tudo que eu e a Naine queríamos era ir para um seminário teológico. Nós temos inscrição em Autônia, um seminário internacional em Autônia. Nós íamos para lá, íamos ficar 4 anos lá. E tudo que eu queria era ser missionário para as nações. Jamais ser pastor na igreja que meu sogro era pastor. Não era isso que eu queria minha vida, minha independência, minha liberdade. E o movimento de Deus, 7 meses depois da gente casado, se chama Mateus, meu filho primogênito, que vem de uma forma inesperada, e a gente tem que mudar nossa rota, porque o movimento de Deus, hoje eu percebo quanto eu estava manipulando o meu destino, criando coisas para mim que não estava na minha história. E algumas vezes Deus cria pontes inesperadas que dói, para nos trazer de novo para o destino que Ele está construindo para nós. Eu não esperava estar aqui, mas hoje eu vejo que o melhor lugar da terra é estar no destino que Deus preparou para a minha vida. Irmãos, talvez alguns de vocês nunca pensaram estar em São José dos Pinhais 20 anos atrás. Alguns de vocês não esperavam estar vivendo o que está vivendo 20 anos atrás. Alguns de vocês não esperavam o que você está passando 20 anos atrás, mas mesmo que sejam coisas difíceis nessa estação. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque algumas das coisas que você pensou que iria acontecer na sua vida, não vão acontecer em sua vida, porque foi você que criou. Foi bruxaria, foi manipulação.
E talvez tudo que nós vamos tirar dessa manhã de um pensamento sobre o nosso destino, pare de controlar o que Deus precisa controlar. Deixa Deus controlar as coisas. E algumas das coisas que você nunca esperou que aconteceria na sua vida, Deus tem reservado para você e vai te surpreender. Vai te surpreender, vai ser incrível, porque Deus te traz para lugares, Deus cria ambientes, Deus te posiciona, Deus te dá esperança, e você não tem ideia que Ele está olhando para o seu destino, para o seu futuro. Deus disse que seus olhos não viram, Deus disse que seus ouvidos não ouviram, Deus disse que não penetrou a mente e ao coração do homem o que Ele tem preparado para nós. Ele disse. Então, irmãos, não é o que nós pensamos, é o que Deus pensa a nosso respeito. E é por isso que quando nós confiamos na vontade de Deus, as coisas vão acontecer e pronto. As coisas vão acontecer no movimento do Espírito, vão acontecer no movimento de Deus. Sabe, irmãos, o que eu tenho orado e eu tenho sentido é que Deus vai fazer coisas que vai explodir a nossa mente. E vai fazer a gente pensar, como isso estava no meu destino? Porque você deixou de manipular, você deixou de controlar, você confiou no Senhor e Ele vai abrir a porta que precisa abrir. Ele vai construir o que precisa ser construído, Ele vai estabelecer o que precisa ser estabelecido, Ele vai colocar você no lugar que precisa colocar, Ele vai dar oportunidades que nunca apareceram antes, porque enquanto nós agimos em bruxaria, Deus não pode fazer. Agora, quando nós dependemos dEle, Ele diz, agora você entendeu tudo. Irmãos, eu quero mostrar para vocês um pouquinho nessa manhã, baseado na vida de Davi, o que Deus entra, e eu vou compartilhar um pouco nessa manhã, vou seguir com isso nas próximas semanas. O que Deus faz com Davi não foi porque ele foi criado num castelo. O que faz com Davi não foi porque ele entendia do protocolo de ser rei. O que Deus faz com Davi não foi porque ele vinha de uma linhagem real. E o que Deus faz com Davi não é porque todo mundo achava que ele seria o próximo rei. E o que Deus faz com Davi não é porque ele era alto e bonito. O que Deus faz com Davi não é porque ele era parecido com o padrão que era necessário para aquele lugar. O que Deus faz com Davi é porque Davi estava dependendo de Deus, e também não era porque ele estava na hora certa, no lugar certo, como alguns dizem, não, apareceu porque eu estava no lugar certo, na hora certa. O que Deus faz com Davi não era porque ele estava jogando tênis com as pessoas da alta sociedade e ali apareceram oportunidades, ou porque ele tinha influência política na cidade, então ele podia se estabelecer num lugar de sucesso. Tudo isso é manipulação. O que Deus faz com Davi é que ele ficou sozinho e deixou Deus empurrar ele para o ambiente do propósito dele. Irmãos, existe um lugar onde nós nos reservamos para ouvir a voz de Deus. Existe um lugar onde nós paramos para limpar a nossa alma de toda manipulação. Onde nós paramos para sondar nosso coração e dizer, Senhor, eu estou frequentando essa igreja, eu estou participando desse movimento, mas existem coisas que eu preciso agora deixar para trás. Eu quero entrar no meu destino, eu quero cumprir tua vontade, e eu quero ser um homem segundo o seu coração, e mais, eu quero fazer tudo o que o Senhor deseja que eu faça, e eu vou te obedecer. Irmãos, isso não é um processo simples, você sabe disso. Porque eu mesmo enfrentei muitos movimentos de manipulação que eu criei achando que seria o melhor para mim, e eu só me frustrei. Então nós nos reservamos ao lugar
da presença de Deus, como Davi fez, e deixou Deus limpar o coração dele. Davi fez isso muitas vezes na jornada da sua vida. O Salmo 51 prova isso, quando Davi comete um grande erro, um adultério, uma coisa muito feia na sua história. Ele se reserva e ele volta para o pasto, ele volta para a presença, ele volta para a autoavaliação, e ele diz de novo: Senhor, tomei controle da minha vida de novo, assumi o controle, manipulei de novo. Toda a história, se você conhece a Bíblia, toda a história de Davi com Urias é puro espírito de manipulação e bruxaria. De novo, manipulação, e ele reconhece isso. Ele diz: Senhor, da onde eu saí, eu não manipulei para chegar aqui. Por que agora eu estou manipulando para permanecer no lugar que Deus me chamou para estar? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te chamou para lugares que você não precisa forçar para estar naqueles lugares. Eu aprendi uma coisa: todas as coisas que eu criei sozinho, eu vou ter que manter sozinho. Tudo que eu criei, eu vou ter que sustentar. E é duro sustentar o que nós não temos força para carregar. É duro sustentar o que não temos força para carregar. Semana que vem eu quero falar um pouco sobre por que Deus disse para Davi que ele escolheria ele como filho de Jessé. Tudo isso está na história dele, que não começa com ele. Se você volta atrás e você vai para frente, você percebe que Davi foi só um ponto no meio do caminho. E você olha para trás e você vê aonde começou a história de Davi, é surpreendente. Mas você olha para o futuro e você vê aonde a história dele chega, é a coisa mais maravilhosa dessa terra, porque chega em Jesus. Irmãos, nessa manhã eu quero ter um tempo de oração com vocês, porque eu não posso seguir a partir de um lugar que eu não posso construir mais. Mas eu quero orar com vocês, porque talvez esse é o ponto que o Espírito Santo quer que nós paremos nessa manhã e oremos dizendo: Senhor, por favor, há uma ponte que leva ao meu destino e ela acaba hoje, no lugar onde foi manipulado até aqui. Eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego o controle, eu entrego diante do Senhor. Ninguém pode me conduzir, mas também ninguém pode me tirar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem, nem chegou nos seus pensamentos o que Deus tem preparado para você. Agora, existe um lugar de reserva, existe um lugar de avaliação, existe um lugar de entrega. E ele só começa com reconhecimento. Que essa manhã, nessa igreja, nós possamos reconhecer que Deus tem um lindo destino para nós. E Deus tem uma história que nós fazemos parte. Talvez toda a minha história não tenha a ver comigo e com a Naine. Talvez tenha a ver com Murilo, com Mateus. Talvez nem com eles. Talvez tenha a ver com a minha geração. Se você puder ler essa semana, porque é onde nós vamos tratar um pouquinho a próxima semana, o livro de Ruth, para que você não fique perdido no que nós vamos falar a semana que vem, porque ali no livro de Ruth é onde começa uma história linda do menino que estava no pasto. Não começa com Davi, começa antes dele. Não começa com você, começou antes de você. E não vai parar em você, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Você está com alguém da sua família aí? Se una a essa pessoa, pega na mão. Irmãos, o que eu descubro é que manipulação destrói ambientes. O que eu descubro é que manipulação destrói relacionamentos. Mas
essas pessoas às vezes ficam para trás na nossa vida. Falarei um pouquinho sobre isso semana que vem. Mas sabe o que manipulação pode fazer? Ela pode atrasar nosso destino ou nos fazer morrer no deserto. Ou ela pode tirar nossa coroa, como fez com Saul. A gente pode ter longo tempo de conquista, como Saul teve, 40 anos de reinado, e mesmo assim ter se perdido. Mas nós podemos ter muitos erros na nossa caminhada, como Davi teve. E lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo dizia: Davi cumpriu o seu propósito na sua geração. Tudo tem a ver com o movimento de Deus. E o movimento de Deus tem a ver com nós também pararmos em um muro sólido e pararmos para orar diante de um Deus que se move mesmo quando as coisas estão estáteis. Porque tudo tem a ver conosco e não com as situações que estão na nossa frente. Irmãos, a única coisa que eu oro para que o Senhor possa nos conduzir a sairmos desse lugar, voltarmos algumas vezes para o pasto e de novo dizermos: Senhor, Tu tens o controle. Tu tens o controle. Alguns querem manipular até com quem os filhos vão casar, alguns querem manipular aonde você vai ser posicionado naquela empresa, alguns querem manipular onde os filhos vão estudar, alguns querem manipular a vida dos pais, a igreja, alguns querem manipular o ambiente. E, na verdade, tudo isso é destruidor para o seu destino. Entrega para o Senhor. Entrega para Ele nessa manhã. Deixa Ele tomar o controle de todas as coisas. Vamos ter um tempo de oração juntos nessa manhã. Ore com a pessoa que está do seu lado. Ore por você mesmo. Entre na arca, porque eu mandarei a chuva, passe o deserto. Espírito Santo, vem. Que eu te mostrarei a terra. Deixe sua tenda, a sua parentela. Eu te darei as nações, eu te darei as nações. Entre na arca, porque eu mandarei a chuva, passe o deserto. Que eu te mostrarei a terra. Deixe sua tenda, a sua parentela. Eu te darei as nações, eu te darei as nações. Espírito Santo, nessa manhã nós oramos e nós declaramos sobre o Teu povo, Senhor, um tempo de entrega do controle, um tempo de dar ao Senhor toda a autoridade sobre nossas vidas. Senhor, nós dizemos libertação, nós falamos a respeito de protocolos, procedimentos, atitudes que a nova vida em Cristo nos leva a confiar no Senhor, a entregar tudo em Suas mãos. Isso é um processo e nós queremos entrar nesse movimento. Pai, nós entramos no movimento do Espírito, de confiança, de entrega, de controle. É a nossa oração, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, entre no movimento do Espírito, entre no movimento de Deus, e nesse movimento você vai avançar, vai crescer, vai cumprir o seu propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Se você é novo aqui, não vá para casa sem pegar uma lembrancinha nossa. Lá atrás, passe lá, faça a transcrição da Bíblia. Deus abençoe, vão com Deus, em nome de Jesus.